Olá pessoal, meu nome é Bruno Silviano e seja muito bem-vindo ao meu canal. Não basta ser cristão, tem que pensar. Bom, caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, nesse canal tem uma particularidade: eu sorteio o que vai ser o tema do dia. E a frase sorteada hoje é uma frase muito interessante, que é algo que eu tenho refletido bastante, porque eu tenho ouvido várias palavras a respeito disso. E a frase é a seguinte: nós perdemos muito tempo com futilidades, e assim não temos tempo para investir no que pode dar sustento e sentido às nossas vidas. E quando eu olho para a minha vida, eu penso em quanto tempo eu perco às vezes com determinadas futilidades. Por exemplo, quanto tempo você perde nos joguinhos do celular? Você já parou para pensar nisso? Alguns jogos têm até o histórico de tempo. Eu já vi o histórico de alguns jogos, tipo 80 horas, 90 horas. Tipo, olha o tempo que eu perdi da minha vida jogando. Você já parou pra pensar no tempo que você gasta vendo suas séries? Vendo determinados filmes? E às vezes a gente diz que não tem tempo para Deus, não tem tempo para fazer diferença. Estamos ocupados demais para ajudar o nosso próximo. Mas será que a gente está mesmo? Ou será que o nosso problema é prioridade? Será que nós não temos priorizado às vezes coisas fúteis que nos são agradáveis, que nos fazem distrair a cabeça? Afinal, nós trabalhamos tanto, nós nos esforçamos tanto, nós corremos tanto atrás. Mas será que isso tem dado sentido à nossa vida? E essa é uma pergunta que derruba muitos seres humanos. Qual é o sentido da sua vida? O que te dá sentido? E como cristãos, a resposta é óbvia: é viver aquilo para o que Deus nos criou. E a pergunta é: você está vivendo o que Deus te criou? Você sabe qual é o ministério que Ele tem para você? Você sabe qual é o seu chamado? Ou você está ocupado demais só orando, pedindo a Deus bênçãos, pedindo a Deus coisas para você, e você não pergunta a Ele por que Ele te criou, que diferença Ele quer fazer através de você no mundo? Às vezes ouço os ateus, principalmente, dizendo da maldade do mundo, de como o mundo é mau. Muita gente esquece que isso é bíblico, né? Afinal, o mundo jaz no maligno, está lá na Bíblia. Isso tudo é fruto do pecado. E Gandhi, entenda, um líder do hinduísmo, Gandhi, é esse mesmo que você está pensando, Mahatma Gandhi, lá do hinduísmo, lá da Índia, que fez aquela revolução. Ele disse uma frase certa vez, que é uma frase que mexe muito comigo. Porque ele disse que se os cristãos, ou melhor, se o mundo vivesse como Cristo ensina, 99% dos problemas da humanidade estavam resolvidos. E pensando sobre isso, e pensando nos grandes problemas mundiais que a gente tem, por exemplo, a fome. A fome, não sei se você sabe, não é um problema por falta de alimento. A fome é um problema por falta de distribuição de alimentos. É porque nós temos em excesso. Posso ser um pouquinho cruel agora? Você acha que você tem que emagrecer alguns quilinhos? Sabe por que você tem que emagrecer alguns quilinhos? Porque tem alguém passando fome e você não compartilha. Que isso, Bruno? Isso é absurdo. Como assim? Como eu posso isso? E eu vou contar uma experiência que eu tive uma vez, quando eu morava no meu antigo apartamento. Certa vez eu estava no telefone com uma amiga, que foi uma jovem que eu acompanhei, que eu aconselhei, e ela estava me agradecendo, porque ela pensava em suicídio e eu pude ajudá-la. E depois que eu terminei, ela estava me agradecendo, porque depois que eu entrei na vida dela, enfim, Deus me usou tremendamente, eu pude aconselhá-la, eu pude dar um pouco do amor de Deus. O amor de Deus passou por mim para ela, através de algumas atitudes que eu tomei. E quando você sai de uma ligação assim, você
tem que tomar um pouquinho de cuidado, que você pode começar a achar que você é muito bom. E Deus viu que eu estava começando a achar que eu era muito bom. Então Deus começou a incomodar meu coração e o Espírito Santo falou uma coisa meio exótica. O Espírito Santo às vezes faz isso comigo. Ele falou, vai pra cozinha. Bom, eu estava com fome, afinal eu tinha ficado mais 2 horas no telefone. Eu resolvi ir na cozinha, eu tinha acabado de fazer compras, então minha geladeira estava lotada. E eu abri a geladeira lotada e comecei a agradecer, pô Deus, muito obrigado que a geladeira tá cheia. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar e falou, vai pra janela. E eu fui pra janela e olhando da janela, o apartamento que eu ficava, ele ficava quase que numa esquina de uma rua. Era um condomínio e do meu apartamento dava pra ver uma determinada esquina ali na Avenida Suburbana, Dom Helder Câmara, quem é do Rio vai conhecer. É o condomínio Arena Park, perto do Norte Shopping. E ali tinha alguns jovens jogando bolinha no sinal, algo que é muito comum aqui no Rio. E o Espírito Santo começou a incomodar meu coração e ele falou, ele tá com fome, né? Eu falei, sim, Deus, sua geladeira tá cheia, o que você deveria fazer? Eu falei, bom, eu deveria dar de comer para ele. E aí o Espírito Santo falou comigo, então vai lá e dá. E eu confessei para o Espírito Santo, mas eu tenho medo. E o Espírito Santo falou comigo, é verdade. Você tem mais medo de perder o que você tem em excesso do que ajudar aquele que nada tem. Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Louco, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você se acha um bom cristão? No dia que você deixar de ter geladeira, você será um bom cristão. Até lá, você não passa de um jovem rico. E desde esse dia eu percebi o quanto tempo eu perco com coisas fúteis. Às vezes a gente trabalha tanto para conquistar um bem material a mais, né? Não que nós não devemos trabalhar, mas às vezes a gente se esforça tanto por coisas que vão ficar aqui. E a gente realmente não faz diferença no mundo. E a pergunta é, será que você tem sido que nem o jovem rico? Que para não perder algo, e aí não só coisas materiais, você tem deixado de seguir a Jesus e cumprir o chamado que Ele tem para você, que Ele tem para sua vida? Será que você tem investido sua vida em coisas que não vão para a eternidade? Porque só há uma coisa que vai para a eternidade que nós podemos levar daqui, que são pessoas. Então, que diferença você tem feito no mundo? Se tirassem tudo o que você tem, tudo o que você faz, e pegasse e falasse, bom, quem você abençoou essa semana? De alguma forma. O que você teria apresentado a Deus? Se você não tem nada a apresentar, você está vivendo de futilidade. E aí eu vou ser mais um pouco cruel ainda. E se você comparar o tempo que você passa no Facebook, ou assistindo suas séries, ou vendo TV, ou vendo futebol, e eu boto essa lista porque são todas coisas que eu faço. Ou então você até no YouTube mesmo, vendo coisas não edificantes. Se você pegar essa lista, esse tempo que você passa fazendo essas coisas, eu não vou botar trabalho nesse tempo, porque trabalho acaba sendo uma obrigação, e estudo também acaba sendo uma obrigação. Pega as coisas que você faz no seu tempo livre. Quantas realmente estão fazendo diferença na vida da humanidade, em outras vidas? Ou você gasta esse tempo só para você? Me desculpa, se você é cristão e está gastando esse tempo só para você, você não está vivendo o seu chamado. Deus não te chamou e te converteu para você viver para você. Se Deus estivesse preocupado em você viver só para você, Ele já tinha te levado para o céu, porque não existe prazer aqui na terra que se compare ao prazer que nós teremos no céu. Então, se você está aqui ainda,
é porque Deus tem um propósito e Ele quer te usar. E a pergunta é: você vai viver o seu propósito? Vai fazer a diferença nesse mundo? Ou vai ficar que nem eu naquele dia, que me comportei como um jovem rico e não dei de alimentar aqueles jovens que precisavam? Essa é a questão que nós temos que pensar todos os dias. Que quando você acordar, você seja incomodado e sua primeira oração do dia não seja: Deus, que hoje eu tenha um bom dia, que hoje eu consiga realizar determinado sonho, que eu conquiste determinada coisa. Que a sua primeira oração possa ser: Deus, não deixe eu ser inútil nesse dia. Deus, não deixe eu dar um passo longe do seu propósito para a minha vida. Deus, não deixe eu perder uma oportunidade que seja de abençoar alguém. Porque é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazer a diferença. A fome só existe porque a gente não compartilha. Pessoas morrem nos hospitais porque a gente não tem coragem de dar nosso dinheiro para comprar um remédio. A gente não tem de pagar uma operação para alguém. Você já parou para pensar quantas pessoas poderiam ser alimentadas pelo dinheiro do seu celular? Ah, Bruno, você está sendo muito radical. Esse vídeo já está em 11 minutos, eu procuro fazer em 10, mas esse eu vou me alongar um pouquinho mais. Você pode estar achando que eu sou muito radical, e quando eu tive essa experiência do jovem rico e do bom cristão, eu pensei: Deus, como é que alguém pode viver sem geladeira nos nossos dias? E quando eu fui para a Bíblia, eu vi Jó, né? Não sei se você sabe, mas Jó virou mendigo. Ele, obviamente, não tinha geladeira naquela época, mas de qualquer forma ele perdeu tudo que tinha, o que dá na mesma. Eu vi a história de vários irmãos da nossa igreja perseguida, que por se tornarem cristãos perderam seus empregos e foram morar nas ruas. Alguns foram para campos de concentração e perderam tudo por causa do Evangelho. E nós, cristãos brasileiros, me desculpe a sinceridade, muitas vezes não passamos de filhos mimados de Deus, que só olhamos para o nosso próprio umbigo e não olhamos para as nossas necessidades ao redor. Leia 1 João 3,17 e entenda que toda necessidade que Deus te mostra é porque Ele quer que você resolva. Então, da próxima vez que você vê algo errado no mundo e for perguntar para Deus: Deus, por que você não faz nada para mudar isso? Saiba que Deus está lá do céu, olhando para você e perguntando: tá, e o que você vai fazer para mudar isso? Eu te criei, foi para mudar isso. Desculpa a palavra ser um pouco dura. Não sou eu que escolho, é Ele que sorteia. É por isso que eu sorteio. Se fosse só eu traria palavras só bonitinhas, palavras só para alegrar vocês. Mas se Deus me fez trazer essa palavra para mostrar a vocês, e tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, que assim como eu que estava resistindo para começar esse canal, estão resistindo para cumprir o chamado que Deus tem para vocês. Porque eu posso falar por mim, e desde que eu tive essa experiência do que eu chamo do pecado da geladeira, isso começou a incomodar muito meu coração, e hoje eu fico feliz porque eu estou começando a fazer alguma diferença através de alguns projetos com moradores de rua, e é um sonho que eu sempre tive. Mas mesmo quando eu vou na rua e ajudo um morador de rua, toda vez que eu volto para casa, eu abro minha geladeira, eu sinto vergonha. E toda vez que eu sou usado por Deus, e às vezes recebo um comentário legal por causa do vídeo que eu fiz, muitas vezes Deus me leva até a geladeira e me lembra: Bruno, você ainda tem muito que melhorar. Você ainda não é um bom cristão. Ainda existem pessoas sofrendo e você precisa fazer a diferença. E eu repito isso para você. Se você está vendo uma necessidade, está lá em 1 João 3,17. Se você está vendo uma necessidade, cabe a você suprir. Se Deus te mostrou uma necessidade, não é para a tua igreja suprir,
Não é para o teu pastor suprir, é para você suprir. Você pode até pedir ajuda, óbvio, mas nem tudo nós conseguimos resolver. Mas se Deus está te incomodando com algo, e Ele te mostrou isso, talvez esse seja o seu chamado. Talvez seja para isso que Ele te criou. E cara, quando você começa a viver o seu chamado, e quando você começa a fazer a diferença, você encontra sentido. Você sofre, dói às vezes cumprir o chamado, mas em compensação você tem a certeza de estar no centro da vontade de Deus. Você encontra um propósito de vida. E aí você sabe que não está perdendo seu tempo fazendo coisas fúteis. Então, minha oração hoje é que vocês, ao verem esse vídeo, que vocês possam viver o chamado que Deus tem para vocês. Que vocês possam perder menos tempo fazendo coisas fúteis. E que Deus possa usá-los poderosamente, porque é assim que nós vamos mudar o mundo. Lembre-se, não basta ser cristão, tem que pensar. Então pense nas coisas fúteis que você tem feito. Pense se realmente Deus tem te usado em todo o seu potencial. E pense como você realmente pode melhorar a vida do seu próximo, pois foi para isso que Deus te criou. Ele não te criou para você mesmo. Se Ele te criasse para você mesmo, você já estaria no céu. Afinal, você não precisava mais fazer diferença nesse mundo. E se Deus quisesse simplesmente te ver feliz, Ele te levava para lá. Afinal, não haverá felicidade maior do que a no céu. Mas se você está aqui, é porque Ele ainda tem um propósito. E Ele quer mudar esse mundo através da sua vida. Então pare de reclamar com Deus das coisas que você acha que Ele deveria estar fazendo e não faz. E comece a pedir perdão a Deus pelas coisas que você deveria estar fazendo e não faz. E comece a fazê-las. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. E você vai encontrar o propósito da tua vida. Eu sei que essa palavra é pesada, mas ela é muito necessária para os nossos dias. Então, que Deus te abençoe e que te capacite a viver o chamado que Ele tem para você. Tá bom? Então, fiquem na paz e que vocês possam mudar o mundo.